A sua presença aqui faz diferença. Quero agradecer que você escolheu e veio estar aqui conosco. E eu quero começar com uma palavra de oração. Amém? Pode se colocar em pé para nós orarmos? Senhor Deus, estamos aqui para te agradecer, porque o Senhor nos deu sabedoria ao contar dos anos. Obrigado porque o Senhor nos ensina com experiências, com o olhar para trás, com memórias grandiosas dos teus feitos da nossa vida. Deus, que essa noite possa tocar nossos corações. Que possamos ter um encontro novo, uma experiência diferenciada contigo. Que a tua palavra seja real quando diz que quando os teus filhos se encontram em teu nome, lá o Senhor está. Então, que o Senhor esteja nesse lugar. Amém. E que cada música, cada letra, cada acorde, cada testemunho que será dado neste lugar, seja para o louvor, para a honra do Senhor. Amém. E também para a nossa edificação. Amém. Como indivíduos, mas também como igreja. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. É o que te pedimos. Amém. Amém. E amém. Guilherme. Podem se assentar, obrigado. Pastora, nós que agradecemos o convite, o carinho, o privilégio de estar aqui com vocês e deixar o César dar início ao nosso... Boa noite a todos, graça e paz em Jesus. Pastora Chile, muito obrigado pelo carinho conosco. O Edu Raia, também fez parte de Vencedores por Cristo, tá certo? Faz mais de 5 anos, né? Coisa linda. Família, estou chegando. Bom, antes de nós sermos ministrados pelo Guilherme, que neste ano está completando 50 anos de ministério a partir de Vencedores por Cristo, exatamente, eu queria relembrar com vocês e fazer uma breve timeline da música cristã no Brasil. Houve uma época que nas nossas igrejas evangélicas no Brasil, quando alguém chegava aqui no altar e falava para a congregação, vamos cantar, vamos fazer música, a única música que era feita nos nossos cultos eram músicas como essa aqui. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, e seja a dor que me a ti. Meu Deus, de ti. Os hinos que a gente cantava. Então, numa época, só os hinos que faziam parte do nosso momento de música congregacional. O tempo passou um pouquinho e começaram a chegar outras músicas para a gente cantar junto com os hinos nos nossos cultos, nas nossas igrejas. Não eram músicas feitas por brasileiros. Então, a gente ouvia as músicas de outros países e fazíamos, então, as versões para cantar músicas como essas aqui, junto com os hinos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. 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 Aleluia, aleluia. O tempo passou mais um pouquinho e Deus começou a levantar homens e mulheres cheios de melodia no coração, cheios de poesia, cheios da Bíblia, a palavra de Deus, adaptada para fazer música, canção, para nós termos nos nossos cultos. E hoje nós temos a grata alegria de ter uma parte da história viva da música cristã aqui no Brasil. Então, Guilherme, por favor, ministra para esse povo que está aqui, na celebração dos seus 50 anos de ministério. Que alegria que é poder estar aqui. Vamos com o Guilherme. Bom, 50 anos para trás, né? Estava feliz que esse daqui é o culto dos velhinhos. Falei, estou totalmente em casa. Já bati meus 70, estou em casa, estou totalmente à vontade aqui no meio de vocês. Eu costumo dizer assim, quando estou tocando essas canções, assim, não sei se você conhece essa canção, mas se você não conhece, a tua mãe provavelmente conhecia, e se a tua mãe não conhecia, a tua avó talvez conhecesse, de tão para trás que é isso aqui. Eu, às vezes, penso, falo, que coisa, 72, 2022, que coisa. E, para mim, é toda uma surpresa a maneira como Deus conduziu minha vida para eu me envolver com a música tanto quanto eu me envolvi. Eu gosto mais da poesia, de escrever letras, mas Deus me cercou de pessoas que tinham as melodias, que tinham as canções, e a gente, vamos dizer, fez parceria e as coisas foram saindo quase que de uma maneira espontânea. Claro, teve trabalho da nossa parte, sim, porque Deus nos dá os dons, mas é nossa responsabilidade exercitá-los, não é mesmo? A palavra de Deus diz assim, toda boa dádiva, todo dom perfeito é lá do alto. Desce do Pai das luzes, Amém. Em quem não pode haver mudança nem variação. A palavra também diz assim, que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus dá e depois não tira de volta, não. Deus dá e não volta atrás, é seu. Obviamente, Deus não força você a usar nenhum dom. Deus não funciona assim, né? Ele nos dá e é nossa responsabilidade utilizar aquele dom que Ele nos deu. Então, eu cheguei na igreja, voltei para a igreja, porque, na verdade, nasci num berço evangélico, mas, na adolescência, por conta de uma série de fatores, me afastei muito e me perdi, literalmente me perdi. E eu estava voltando para Deus aos 18 anos e, pela primeira vez, entendi o que significava a graça de Deus, o que significava a salvação. Eu tentei me salvar algumas vezes, tentei me converter algumas vezes, não funcionou. Então, quando eu entendi que não era de fora para dentro, porque eu achava que você se tornar crente era você se envolver com um certo grupo de pessoas, era uma espécie de camisa de força. Assim, olha, não vai para lá, não vai para cá, não faz isso, não faz aquilo. E eu tentei, como jovem, algumas vezes me adequar àquela situação e durava pouco tempo. Eu ficava crente 2 semanas, 3, eu ia para um acampamento, eles falavam, você tem que fazer hora silenciosa, cara, você tem que ficar quieto lá com Deus. E eu tentava. Depois de 3 semanas, acho que, entendeu? Eu estava quieto, Deus também, não sei como é que estava acontecendo a coisa, mas não ia para frente. Porque, na verdade, eu estava tentando, ou pensando, que era uma coisa que vinha de fora para dentro, que era esse constrangimento, você se tornar alguma coisa. Quando eu entendi a mensagem da graça, de que a mudança não é de fora para dentro, mas de dentro para fora, que é o Espírito de Deus que realiza, que é como uma sementinha, Jesus usa essa linguagem, né? É uma semente pequenininha, você não dá nada para ela, você só planta ela tem vida em si mesma. Ela vai brotar. A semente, você não precisa conversar com ela, convencê-la que ela precisa brotar, não é verdade?
Ela cai na terra, ela já ganha aquela umidade, aquele calorzinho, aquela hora certa, ela já se quebra, né? Num certo sentido, ela morre. Né? Jesus fala assim, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele vai ficar sozinho. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Então, quando eu entendi isso, foi para mim uma descoberta. Deus usou os vencedores nessa fase da minha vida e essas músicas, para me trazer de volta. Então, eu também sou muito grato. Também como a pastora Shirley, também tenho essa sensação, esse sentimento de que Deus usou essas canções. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é para mim. Tudo Ele é pra mim. Tudo é Jesus para mim. Tudo é Jesus pra mim. Última vez, tudo é Jesus. Tudo é Jesus pra mim. Junto com essa e mais ou menos na mesma época, essa aqui que foi uma canção que era para mim uma resposta da minha vida para aquele sentimento de ser acolhido por Deus, de não ter que viver mais ansioso e não viver preso a todas as minhas buscas, não é? Porque eu tinha sido encontrado. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. E não ter que andar ansioso de nada, senão a Deus tudo levar em grata e suplice oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará. Em Cristo Jesus, como é bom poder aos pés da cruz depositar esse meu fardo pesado e árduo de carregar. E não ter que andar ansioso de nada,
vida assim não. Sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então, mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Outra que também é um testemunho, essa aqui. Um pouquinho, alguns anos depois. Vai caminhando como quem não sabe aonde ir e vai caindo cabisbaixo por aí. Vai caminhando como quem não sabe aonde ir e vai caindo cabisbaixo por aí. Mas se do meu Senhor Jesus ouvir a voz e o seu caminho lhe entregar todo o caminho, não mais sozinho vai ficar. Mas se do meu Senhor Jesus ouvir a voz e o seu caminho lhe entregar todo o caminho, não mais sozinho vai andar. Vai caminhando como quem já sabe aonde ir e vai cantando a vida eterna a prosseguir. Amém. Eu falei dos amigos que iam compondo comigo. Essa que acabamos de cantar, compus com o Nelson Bomilca, porque era mais ou menos uma espécie da minha história, mas era a história dele também. Então juntamos os pedaços das nossas histórias e criamos a canção. Essa aqui foi com o Sérgio Pimenta, que foi um amigo muito querido, que perdi muito cedo na vida, na minha opinião, né? Ele tinha 32 quando ele partiu, teve um câncer desses repentinos e fatais, mas deixou uma infinidade de músicas, mais de centenas, literalmente, de músicas, como herança aí pra gente, e essa canção fiz com o Sérgio. Nós estávamos, na verdade, trabalhando na igreja e ele estava com essa melodia no coração. Ele cantou um pedacinho para mim, lá, 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 e falou assim: cara, eu estou com essa música na cabeça, eu não consigo me desvencilhar dessa canção, mas eu também não estou conseguindo juntar uma letra com essa música. Aí eu falei assim: você quer que eu tente colocar uma letra? Ele falou: então vai. E enquanto a gente trazia os equipamentos para montar o som aqui, que na época você vinha montar o som na igreja, né? Hoje em dia está tudo tão organizadinho, tudo tão certinho. Então, a gente andando juntos e Deus me deu a lembrança dessa passagem do Antigo Testamento. Aí eu cantei um pedacinho para ele, perguntei: esse caminho aí tá bom? Que tal essa letra?
E ele falou, legal, vamos em frente. Daí eu fui fazendo a letra e ele cantando a melodia. Quando acabamos de montar o som, a música estava pronta. Pelo menos da minha parte, eu precisava de um caderninho para anotar a letra para não esquecer. Ele estava já com a melodia na cabeça, não ia esquecer nunca, né? Mas aí nasceu essa canção e depois foi gravada e tudo. E eu gosto demais dela. Para você que se lembra, o Guilherme está falando então da composição Quando a Glória, que ele fez com o parceiro dele, um dos parceiros deles, o Sérgio Pimenta, né? E para você que se lembra, essa canção foi a canção abertura de um... Você sabe o que é um LP? Sabe? Se você não souber, você dá um Google lá, você vai saber. Foi a abertura do LP Tanto Amor de Vencedores por Cristo, de 1980. E nós queremos convidar todos vocês agora para voltar a 1980 e fazermos uma imersão no arranjo dessa música. Para você que se lembra, começa com um coro, um canto de Beck, né? Então, eu acho que nós temos todos os naipes representados aqui na congregação. Então, eu vou passar rapidinho cada naipe de cada um, tá bom? As mulheres que são sopranos, mulheres que cantam na região médio-aguda. Os homens que são barítonos, médio e baixos, grave, vão fazer a melodia principal. Essa melodia aqui, ó. Sopranos, barítono de baixo, vai lá. Muito bem, muito bem, muito bem. As mulheres que são contraltos, cantam na região médio grave, vão fazer essa outra melodia aqui. Contraltos. Contraltos. Muito bem, contraltos. E os homens que são tenores, que cantam na região médio-aguda, vão fazer essa outra melodia. Tenores. Está ensaiado já, agora todos em pé, vamos cantar e fazer todo esse coro, que é o início, o arranjo da música como foi gravada. 1, 2, 3 e... Que lindo, vai lá! Mais uma vez. Com você. Quando a glória. Quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar. Quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar. Quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar. Quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra de alegria e paz pra nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Olha o coro, vamos lá. Tá lindo, quando a glória. Quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar. Quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar. Quando a glória do
Senhor for vista, com toda vista em todo lugar. Quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra de alegria e paz pra nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Glória a Jesus. Podem sentar, obrigado. Muito bom, pode sentar. Gui, eu preciso que você me dite que eu estou sem o programa. Me sopra. Me sopra aqui. Desculpa, gente. Ao que está sentado. Essa música é uma música maravilhosa, de uma devoção, que a gente cantava com um fervor. E eu quero convidar vocês a cantar. Vamos juntos? Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Só com as nossas vozes. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro erga a sua voz. seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Jesus. Um pouquinho depois dessa fase, dessas músicas aí que nós estamos cantando, nós entramos numa fase assim de cantar os salmos. Porque a Bíblia diz lá, onde está instruindo sobre como é a adoração na igreja, Paulo falando aos Efésios, capítulo 5, ou aos Colossenses, no capítulo 3, ele usa essas três palavrinhas nos dois capítulos, dos dois livros. A gente chama de passagens paralelas, não é mesmo? Ele usa essa expressão, que a gente deve adorar a Deus, a gente deve ser cheio da palavra de Jesus, deixar habitar ricamente em nós a palavra de Cristo,
que a gente deve deixar se encher pelo Espírito Santo. E a partir daí, o que vai acontecer na vida da igreja é a adoração verdadeira. Ele diz assim: quando isso acontecer, vocês vão estar falando uns com os outros, ou vocês vão estar aconselhando uns aos outros, ou ensinando uns aos outros, com salmos e hinos e cânticos espirituais. Então, a maneira de adorar, biblicamente falando, apostolicamente, com instrução do apóstolo para a igreja, é por meio de salmos, hinos e cânticos espirituais. Antigamente cantavam só quase hinos. Tinha vários cânticos no meio dos hinários também, mas não vou entrar no mérito, não vou entrar no detalhe. Depois chegaram esses cânticos que nós cantamos, como Buscai Primeiro, como Nas Estrelas. Aí nós faltava os salmos, né? Que a gente devia, né, cantar de sobra, porque o povo de Israel, o livro de Salmos não era um livro de poesias. A gente hoje o vê como um livro de poesias, um livro bonito, poético, é chamado a parte poética do ensino no Antigo Testamento. No entanto, ele era um inário, não? Mais do que um livro de poesias, ele era poesias para serem cantadas. O povo de Israel cantava. Você conhece melhor a maneira de memorizar a Escritura do que cantar? Quando eu era pequenininho, a gente fazia culto doméstico em casa, e o pai queria que a gente achasse os livros na Bíblia. Então ele falava: escuta aí, abram aí em Hebreus. E eu falava: gente, aonde, né? Tem 66 livros na Bíblia, e você tem 6 anos, não dá para você descobrir onde é que é Hebreus. Então nós aprendemos uma musiquinha. Gênesis, Êxodo, Levítico. Você aprendeu também, né? Aquilo lá foi a minha salvação. Eu não entendia, para mim era uma sopa de palavras, às vezes eu não sabia o que era conúmeros, porque era Levítico, números, tudo misturado. Eu falava: o que é esse livro conúmeros? Nunca achei esse aí, né? Mas, assim que eu entendi aquela ordem e aprendi, decorei a musiquinha, o pai falava: olha, procura Hebreus. Eu começava lá, ele falava: é no Novo Testamento. Então, Mateus, Marcos, começava do Mateus, que era mais rápido, né? Não vou começar do Gênesis. Mas chegava no Hebreus, né? Porque a música nos deixa, e alguém já disse uma coisa uma vez que eu fiquei assim encantado de pensar. O que uma igreja de fato acredita, o que eu digo igreja, porque a igreja somos nós, né? Não é esse prédio aqui, lindo que ele seja e que nos acolhe nessa noite, né? A igreja somos nós, as pedras vivas que ele vai compondo para formar o verdadeiro santuário, o lugar onde Deus habita, o lugar onde o Espírito habita. Então, o que eu estava falando? Os Salmos. Não. Desculpa, gente, eu estou com a cabeça cansada. Quando eu fico assim, eu desligo um pedacinho aqui, daí eu não consigo voltar. A música ajuda a decorar. Ah, sim, a frase. A frase que alguém falou é a seguinte: o que uma igreja de fato crê não é tanto o que ela diz crer, a sua confissão de fé, nem tanto o que o pastor prega lá todo domingo. Eu sou pastor, a gente se esforça, né, para trazer um bom sermão, trazer uma palavra boa, mas a palavra que é só falada, você ouve, amanhã você não sabe mais. Você perguntar na sexta, você perguntar às vezes no domingo, não lembro o que o pastor falou. Já tive casos de perguntar para a pessoa: gostei muito do sermão, pastor, o que você gostou? Gostei daquela ilustração que você falou da sua filha. Não tinha nada a ver com o sermão propriamente, né? Com a palavra, com o texto que a gente tinha estudado, mas é assim mesmo. Mas o que de fato a igreja acredita é aquilo que ela canta. Por quê? Porque o que você canta, você decora. Então, gente, vamos cantar o que a gente crê, tá? Não vamos cantar bobagem, porque se a gente cantar bobagem, a gente vai começar a acreditar em bobagem. Vamos cantar a Escritura, vamos cantar aquilo que a gente crê. E o salmo é você cantar a Escritura, literalmente, né? Então vamos cantar a Escritura? Vamos ficar em pé nessa aí, cantar ao Senhor um cante novo. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor
todas as terras cantar, e ao Senhor bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Só as mulheres cantando, cantai ao Senhor. Mulheres. Vamos, homens, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Todos juntos. Porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Só com as nossas vozes. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Podem sentar? Ah, essa é linda. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam Em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O
pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Céus manifestam. De tanto que eu ouvi essas canções, porque eu também, minha irmã está aqui, sentada, a gente está passando um filme na nossa cabeça, porque nós ouvimos aqueles LPs que a gente tinha lá em casa, de vencedores. E aí, de tanto que a gente ouvia, cresceu ouvindo, depois de um tempo eu comecei a arriscar as minhas próprias composições. Então o Guilherme está celebrando 50 anos nesse ano, né, de ministério, e eu estou completando 30 anos de ministério musical a partir de Vencedores por Cristo, porque também tive a honra e a alegria de começar na missão Vencedores por Cristo. E naquela época que eu comecei, 92, 91, 92, eu escrevi uma canção que eu nem sabia que ia se tornar uma canção de louvor e adoração conhecida no Brasil. Porque eu estava aqui em São Paulo produzindo um musical para o coral Infanto Juvenil do Colégio Batista, lá em Perdizes, um coral muito grande, as crianças absolutamente treinadas, um coral que soava muito lindo, e eu escrevi o musical da natureza. Escrevi todas as músicas. Então, eu escrevi a música das plantas, da água, do sol, do jardim, da preservação da natureza, da conscientização, enfim. Fui escrevendo as músicas do musical da natureza. E faltava a música que ia ser a apoteose, o fechamento do musical da natureza. Essa música não me vinha. Não me vinha. E até um dia que me veio só essa melodia também, como veio no Sérgio Pimenta, que vocês lembram da história que o Guilherme contou. Só veio essa melodia aqui na minha cabeça. Mas é só melodia mesmo. Só isso que veio, só essa música, essa melodia. E aí eu fiquei cantarolando aquilo, porque eu não tinha um celular, nem um gravador
E a gente, que é a composição, não pode perder a ideia, né? Se passar, a gente perde. Aí eu fiquei cantarolando aquilo o dia inteiro na minha mente, ou assobiando, ou cantando mesmo, até chegar em casa à noite, e aí desenvolver o tema musical, e eu lembrei do Salmo 19, que diz que os céus manifestam a glória de Deus, os céus proclamam, os céus declaram. Eu escolhi a versão Os Céus Manifestam, e aí, então, eu fiz essa composição, levei para as crianças, foi a Suzy Costa, que era a diretora de música e arte no Batista, que também é ex-Vencedores por Cristo, né? Aprovou a canção, e lá nós cantamos. Naquela época, eu participava de uma igreja aqui em São Paulo, chamada Igreja Evangélica Projeto Raízes, lá na Pompeia. E quem que estava no Projeto Raízes naquela época? O Nelson Bomilcar, o Jorge Heder, o Elias Loureiro, tá todo mundo lá na igreja. E aí, todos eles foram ao musical, à apresentação do musical da natureza. E quando acabou o musical, eu estava ali na porta do teatro do Colégio Batista, e aí o Jorge Heder falou assim para mim: ô César, vamos levar essa última canção aí para cantar domingo na igreja. Aí eu olhei para a cara do Heder e falei: mas Heder, essa é música de criança. Até pode ser. E é bom que as crianças cantem essa música, mas essa música é uma música de louvor e exaltação ao nome de Deus. Vamos levar para a igreja. Não deu outra. A gente levou para o Raízes, entrou no repertório do Raízes, nunca mais a gente parou de cantar. Aí, Vencedores por Cristo lançou também no Louvor 8 essa música. O Louvor 8, aí já é CD, né? Não é mais LP. Mas também CD já era. Entrou no CD Louvor 8, o Louvor 8 é aquele CD de Vencedores que tem Teu Povo, Os Céus Manifestam, Ajuntamento, aquele arranjo lindo que o João Alexandre fez para o hino Castelo Forte, esse CD aí. E, assim como todas as músicas do CD caíram na graça do povo, essa música também estava lá e caiu nas graças do Brasil, então eu tenho a grata alegria de ouvir essa música sendo cantada pelo Brasil. Quero convidar você a cantar Os Céus Manifestam comigo nessa noite, tá bom? Essa música é uma senhora agora de 33 anos, 31 anos. Uma jovem senhora. Os céus manifestam. Os céus manifestam tua glória, Senhor. Os céus manifestam tua glória, Senhor. E todo o universo proclama teu louvor, e ao Deus que tudo criou, nós exaltamos, Criador, Deus de amor. Tuas obras manifestam tuas maravilhas. E ao Deus que tudo criou, e ao Deus que tudo criou, nós exaltamos, Criador, Deus de amor. Tuas obras manifestam tuas maravilhas, Senhor. Amém. Amém. Dessa mesma época, de um outro autor, amigo dele dessa equipe, veio essa canção que eu acho também fabulosa, que fala que a gente deve estar na presença de Deus, se colocar na presença dele, onde a gente percebe que ele é um pai amoroso que cuida de nós, né? Queria que você cantasse também com a gente.
Vamos juntos? É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor. És santo e digno. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor. Mais um tempo se passou e a gente entrou numa fase de fazer canções que eram canções missionárias, canções que refletiam a nossa responsabilidade como igreja de ir, não apenas de louvar, de estar junto, de adorar a Deus, tudo isso muito bom, e não só de cantar os salmos e refletir a palavra de Deus na nossa vida e na nossa experiência, mas também de ir até onde aqueles que ainda não o conhecem, ou aqueles que precisam do amor dele e da sua palavra e da sua salvação pudessem ser encontrados. Então, foi toda uma série que a gente deu o nome de Missões e Adoração. Na época, eu não sabia quanto que isso estava vinculado, missões e adoração. Hoje, olhando para trás, eu vejo que mesmo o que a gente estava vivendo na igreja, como igreja naquela época em que essas canções nasceram, era um avivamento muito grande da parte de Deus, que nos levou a nos tornar uma comunidade voltada para fora e não apenas para si mesmo, né? Então esse é o propósito de Deus para nós na igreja, e teve várias canções dessa época aí. Talvez você lembre dessa aqui. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar.
povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, a vida no teu altar, para teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Amém. Por isso, rei. O que o Senhor Jesus fez por nós, do começo até o fim, né? O Rei da glória, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez, varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem o nome capaz de nos salvar. É Jesus,
só Jesus, só Jesus. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido em glória, por todo seu poder, voltará. Sim, Jesus voltará. Amém. Estamos chegando ao finalzinho. Às vezes me perguntam qual é a minha predileta de tantas canções, né? Essa aqui, ó. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todo, nasce a igreja de novo. Povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Que eu sempre digo, e aqui vai uma opinião mais do que de fã, né? Porque também sou muito fã do Guilherme, do Jorge Heder, do Nelson, do outro Jorge, do Camargo, do Sérgio Pimenta. Esse eu não conheci, não deu tempo, né? Mas, enfim, eu sempre digo isso com relação a essa canção, que é muito mais do que uma opinião como fã. Essa canção realmente é uma canção linda, mas eu digo como músico profissional, essa canção é uma das canções mais lindas que existe. Então, essa é a construção dela, tanto de melodia, de harmonia e de letra, é um hino, né? É uma coisa eterna. Que bom, que delícia que é cantar junto numa noite fria, mas a hora está avançando bastante. E eu quero compartilhar também, no final dessa programação, mais uma outra parte da minha vida. Já compartilhei uma canção aqui com vocês, quero compartilhar outra canção.
essa mais recente. Essa faz parte de uma época da minha vida que eu chamo da época mais forte da minha caminhada cristã, quando em 2005, eu tinha 34 anos, descobri um tumor, procurei meu clínico geral e o Dr. Carlos me mandou direto para o Hospital do Câncer, AC Camargo, e lá no hospital foi revelado que tipo de tumor era e o tratamento era cirúrgico. Então, naquele julho de 2005, eu estava entrando no AC Camargo para fazer a retirada do tumor. E eu convidei o meu pai. Meu pai, fazia muito tempo que eu não via meu pai. E eu queria que meu pai tivesse comigo, né? A minha mãe ela sempre esteve muito mais próxima, mas eu queria a presença do meu pai naquela hora que eu ia viver. Mas eu não sabia se ele ia chegar ou não. E 5 minutos antes de eu subir para o centro cirúrgico, papai abriu a porta do quarto e ali nós oramos, nós nos abraçamos e eu subi. No meio da cirurgia, eu sofri um derrame cerebral, sofri um AVC. E quando eu voltei da cirurgia, eu já não sabia falar mais nada e tinha perdido movimentos importantes do corpo. E, obviamente, ficou uma interrogação muito grande na minha cabeça, porque, efetivamente, eu estava consciente, mas não conseguia nem me comunicar e nem me movimentar direito. E lá estava o papai, sentado no sofá, ao lado da minha cama. Meu pai é um homem muito piedoso, além de ser muito espirituoso, muito alegre, muito extrovertido, mas ele é um homem muito piedoso. Ele ora muito, ele canta muito, ele recita trechos grandes de cor da Bíblia. Então, porque ele tem a devocional dele diária é muito grande. O momento devocional dele todos os dias é muito grande. E ali eu ficava ouvindo o papai cantando, orando, recitando a Bíblia. Ele orava por mim, orava por ele, orava pelos outros pacientes do hospital, orava pela família, enfim, o papai ia orando. E eu acompanhando ali no meu silêncio, quieto. E aí eu fiz uma oração, falei: Senhor, eu não gostaria de ficar nessa situação. Eu não gostaria. Se o Senhor, se for da tua vontade, se for do teu propósito, me ajuda. Eu gostaria de sair. Eu gostaria de voltar. E no outro dia, a equipe médica voltou ao quarto, e enquanto eles consideraram bastante coisa e tal, e davam um prognóstico de eu voltar a começar a me recuperar dali a 1 ano e meio, dali a 2 anos, ou até mais para frente. Naquele dia, Deus me deu um abraço mais apertado. Em 18 dias, eu já estava de volta à vida, de volta às canções, de volta à igreja, de volta ao trabalho. Eu voltei. Aleluia. Isso não é uma obra humana, é uma obra divina. De modo que eu tenho uma profunda gratidão a Jesus Cristo. Eu amo a Jesus. Eu amo a Jesus. E eu tenho uma profunda gratidão a Ele de estar aqui nessa noite, compartilhando isso, que é muito mais do que música, que é a nossa vida, né? 50 anos de ministério. Às vezes a minha mente nem alcança, porque tudo que já foi vivido, tudo que o Guilherme viveu e ainda está vivendo, e Deus está permitindo que ele viva mais ainda, e está aqui com a gente, né? Um dia, no final de uma programação que eu estava fazendo, eu cheguei ali no fundo, uma pessoa falou para mim: ô César, eu gostei de você, você é um cara de futuro. Eu falei: sim, graças a Deus, não quero morrer hoje. Guilherme, você vai mais 50, pelo menos, né? É o nosso desejo. Eu tenho uma profunda gratidão a Jesus Cristo de estar aqui com vocês essa noite. E nessa época,
nasceu uma canção que eu quero compartilhar com vocês, que é uma oração, chama-se Nossa Oração. Tem para projetar a letra aí no Nossa Oração? Tem? Não? Espera aí. Essa eu quero que vocês cantem comigo. Só um instantinho, por favor. Já vai chegar a letra e enquanto eu vou tocando o refrão, já está valendo? Não, não é essa. Ela vai chegar agora. Essa canção, ela me veio nessa época de uma vez. Eu comecei a cantar essa canção como se ela já existisse, porque na verdade ela já existia no coração de Deus. Então ele soprou a melodia e a letra do começo ao fim, direto. Eu comecei a cantar, eu estava estacionando, parei meu carro e comecei a anotar a letra, porque ela veio como a gente vai cantar agora. De primeira, sim. Diz assim: caminhar contigo sempre, em teus átrios descansar, desfrutar da tua santa luz, é o que queremos, Pai. Tua graça nos conforta, teu socorro, nossa paz. Tua palavra eterna, nosso pão, alimento que refaz. Mais da tua vida em nós, mais de ti, Senhor. Nossa alma clama
agora por ti, bendito Rei. Mais da tua glória aqui vem manifestar, enche a nossa vida agora de ti, ó Santo Rei, nosso Deus. Tu és fonte de riquezas, precioso é o teu amor, tua forte mão, amparo da proteção divina atrás, santifica nossa vida, purifica nosso ser, pelo sangue puro, teu perdão, nova vida, redenção. Mais da tua vida em nós, mais de ti, Senhor, nossa alma clama agora por ti, bendito Rei, mais da tua glória aqui vem manifestar, enche a nossa vida agora de ti, ó Santo Rei, nosso Deus. Canta comigo o refrão, mais da tua vida. Mais da tua vida em nós, mais de ti, Senhor, nossa alma clama por ti, bendito Rei. Mais a tua glória aqui vem manifestar, enche a nossa vida. Nosso Deus, nosso Deus, nosso. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Que gostoso, que delícia, que viver, experimentar um momento como esse. É o que está acontecendo. Nós estamos finalizando mais uma etapa, eu e Guilherme, pelo Brasil, um giro pelo Brasil. Tivemos um em julho, extenso, e agora começamos outro dia 11 de setembro. Estamos embarcando amanhã para Vitória, no Espírito Santo, e lá faremos um concerto no sábado, e no domingo a gente encerra esse giro em Guarapari, pertinho de Vitória. Depois o Guilherme volta para casa, ele mora há quase 25 anos nos Estados Unidos, lá ele tem a família dele. Conta da sua família, dos seus filhos e do seu nome, que é Guilherme Quer Neto. Isso é uma gozação do tempo de ginásio, tá?
não tem ginásio mais agora, tem outros nomes, mas na minha época chamava ginásio. E o pessoal brincava muito comigo, porque eu chamo Guilherme Quer Neto. Então eles ficavam com esse quer neto, ele quer neto, ele não tem nem filho, já quer neto. O que você vai falar? Como que você responde a um bullying em cima do seu nome, que é a tua identidade, né? Enfim, casei-me, tive um filho, uma filha, outra filha, um menino, 3 meninas. Casaram-se, daí meu primeiro filho me deu 2 netos. Minha filha, segunda filha, me deu mais 3 netos, tudo homem. Daí minha terceira filha, obviamente, me deu mais 3 netos, tudo homem. Eu chamei a família e falei, gente, não é possível, tem que nascer uma menina, não é assim, né? A estatística diz que é mais ou menos meio a meio. Já nasceu 8, aqui é tudo menino. Mas aí eu me lembrei dos meus colegas lá do ginásio. Falei, acho que eu vou voltar lá para Campinas, onde eu estudava. Vou lá procurar os meus colegas da minha turma, falar, olha, eu tenho 8 netos, e você? Quantos você tem, né? Porque não é todo mundo que está nessa fúria de fazer crianças, né? Como a minha família lá. Enfim. Aí minha caçula, finalmente, vários anos depois, nos deu 2 netinhas. Então agora a casa está feliz, alegre, cor-de-rosa e bonita, né? Só tinha marmanjo feio, agora tem as meninas bonitas. Não, são todos lindos. Se a minha mulher ouve eu falando isso aqui, não grava, cancela essa parte da gravação. Meus netos são todos lindos e maravilhosos. E são mesmo. Família linda. Enfim, é isso. Então, quero agradecer a vocês. Eu estou com saudade de casa já a essa altura, né? E lá na Flórida, onde eu moro, passou um furacão anteontem, né? E graças a Deus a nossa parte era bem no sul e bem na parte direita, na parte leste. Então, não passou longe, passou bem perto, que o tamanho daquele treco é maior do que o estado da Flórida, né? Então, choveu muito e teve vento, mas não foi o olho do furacão. O olho foi mais para cima em outras cidades, né? Mas nós somos poupados pela graça de Deus. Então, graças a Deus. Estou feliz, conversei com a Sandra hoje, ela me mostrou, assim, pegou o telefone, mostrou para fora da janela, olha que dia maravilhoso, o céu azul, não tinha uma nuvem. Falei, nossa, nem parece que ontem passou um monstro aí desse tamanho, né? Mas é a bondade de Deus. Nós, então, vamos encerrar. A pastora também vai orar com a gente. Depois nós vamos cantar mais uma música. Vocês podem escolher, se eu fosse contar, ou você pode ter. Vocês podem escolher. Tá bom, a gente canta as 2 músicas, mas assim... Só queria dizer também que, se você se interessa, no final, ali, nós vamos ficar aqui, porque no hall está meio gelado, a gente vai ficar aqui. O Guilherme trouxe 3 pendrives cheios dessas músicas clássicas que ele fez, das cantatas que ele fez em parceria, e também um pendrive das canções mais recentes que ele fez, compôs. Pastor Guilherme também... trouxe o livro, que ele é uma paráfrase do livro de João, mas que ele trouxe também a lançamento, e eu também trouxe o meu pendrive com os meus 10 CDs que eu gravei ao longo desses 30 anos de ministério. Então, se você se interessa, está ali, está aqui na frente, a gente vai ficar aqui mesmo, é só você chegar aqui na frente, tá bom? Vamos ficar em pé então para cantar Deus é Real, se eu fosse contar, né? Vamos lá. Vamos juntos. Se eu fosse contar o que de alguém ouvir, poderia um detalhe esquecer. Pois quando se contar, não se viu muita gente. Talvez não vai crer, mas o que senti com toque da fé
e até com os olhos da alma eu vi. Dê um tempo e escute, verá afinal que o Deus que eu achei é real. Deus que o mundo tão lindo criou, Muito amor a você e a mim. por isso seu filho Por isso seu filho ao mundo mandou nos trazer salvação que é sem fim. Mas o que senti com toque da fé e até com os olhos da alma eu vi. Deixa claro, ele vive em meu coração. encontrei seu perdão e a paz sem igual. Então, que meu Deus é real. Se o Deus é real, Deus é real. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, Até mesmo dentro de lotação, curtindo assim mesmo o fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo, que se encontra com Cristo, que se encontra com Cristo. Última vez, que se encontra, que se encontra com Cristo. Glória a Jesus. Olha só, eu abri mão da oração, mas é claro que a gente não vai sair daqui sem oração, né, gente? Não existe isso. Mas mais do que isso... É claro, né, gente? Vocês querem ir embora? Então, quer que ele toque de novo? Então, eu só quero assim, nós temos aqui o privilégio na Igreja de Vila Mariana de ter o nosso bispo Nelson presente conosco, membro da nossa igreja, pastor sobre a minha vida e sobre todos nós.
e ele vai ter um momento aqui final, a bênção sobre as nossas vidas, nos abençoando e nos conduzindo para casa, tá bom? Quero dar um aviso. Na hora que você for embora, fique atento na redondeza, não se demore para entrar no carro, nem fique de celular de boa fora da calçada. Combinado? Deus guarda, mas o bom senso ajuda e a segurança mais ainda. Prudência faz bem. Bispo, é contigo. Muito bom, obrigado. Nós tivemos alguns momentos na vida interessantes. Eu era jovem ainda, em São José dos Campos, quando parece que foi a primeira vez que os vencedores saem para fazer uma excursão no Vale do Paraíba. Eu não sei por que me procuraram e pediram para eu programar aquela excursão. E foi marcante em várias cidades, vários locais, e algo que foi muito abençoado. E também tive alguns momentos, não sei se você se lembra, tivemos momentos com você, com Jorge, com várias outras pessoas. O Jaime era sempre um companheiro, com a Judite, já aqui em Vila Mariana, eu morava na rua aqui ao lado. Então, a gente tem muitos marcos e muitas marcas no ministério de vocês, e nós agradecemos a Deus pela bênção do ministério. Que a graça do Senhor continue acompanhando a vida, marcando, com experiências grandiosas e gloriosas. Todos nós temos alguma coisa a contar e a dizer. E que o Senhor continue guiando agora vocês, Espírito Santo, e me lembro retornando à sua família, que não é fácil também ficar um tanto tempo longe da família e dos queridos. Vamos orar e agradecer. Grato, Senhor, por esses momentos de inspiração, de bênção, muito mais grato pela vida desses teus filhos e muitas filhas que foram tocados por ti, por esse ministério na música, nos cânticos que se tornaram espirituais. Grato por aqueles e aquelas que continuam assim, fazendo parte da história do teu povo de geração em geração. Grato por essa noite, continue na vida Guilherme, César, os outros companheiros, dos familiares, sustentando-os e abençoando-os com o teu amor e a tua graça. Está conosco, com todos nós aqui da comunidade, irmãos e irmãs, famílias. E agora que terminamos, nós rogamos ao Pai que a tua bênção, maravilhosa bênção, imprescindível bênção, onde está a presença de Cristo no seu amor e do teu Espírito na sua vitalidade, inspiração, consolo e sustentação. Que essa bênção trinitária seja conosco permaneça, com esses teus filhos especiais, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Agora sim. Eu abraço quem está do seu lado, né? E tem o material aqui e a gente se despede. Muito obrigada, tá? Pela presença nesse frio.